Bom dia, pessoal. Nessa aula 3 eu vou falar um pouquinho sobre geradores e receptores, né? Então, os geradores é o que a gente entende como uma pilha, certo? Uma pilha, uma bateria é um gerador. E receptor pode ser um motor elétrico, né? Vamos pensar assim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as pilhas, né? Que é um gerador químico, né? A pilha, eu escrevi ali, são dispositivos que transformam energia química em energia elétrica, né? Para a gente entender bem, né, o funcionamento das pilhas, eu vou passar um pouquinho a história, né? Como é que elas foram criadas. Então, para entender a história, né, e até o funcionamento das pilhas, a gente precisa dar uma olhadinha, né, no trabalho de Luigi Galvani, né? Aqui é 1737 a 1798, né, o período que ele viveu aí. Ele era um médico italiano, né, e ele fez um trabalho interessante na época, né. Ele dissecou uma rã, né, ele abriu uma rã, né, e deixa eu ver se eu tenho aqui o desenhozinho da rã aqui, certo? Ali está o desenho da rã, né, sobre uma mesa. E ele observou contrações no músculo dessa rã, né? Então, quando ele encostou uma ponta de um bisturi no nervo da coxa da rã, esse efeito, né, de encostar ocorria, e os músculos eram tocados por metais diferentes, no caso, né? E ele observava que os músculos da rã, então, contraíam, né? Eles se mexiam, certo? Então, nesse período aí, no século, ali era século XVIII ainda, né, ele tentou explicar esse fato usando a teoria da eletricidade animal. Então era essa a ideia dele, né? Ele achava que os metais eram apenas condutores de eletricidade. A eletricidade estaria contida nos músculos, né, dessa rã, né? Dessa forma, então essa era a ideia dele, né? Só que essa teoria estava errada, né? Então, mais tarde, então vou ver aqui, ó, esse outro aqui, que era o Alexandre Volta, né? Ele era um físico e químico também, né? Ele realizou o experimento e ele notou que, na verdade, o fio era apenas um metal que conduzia essa eletricidade, né? Aqueles choquezinhos, né, que eram percebidos no músculo da rã, eram apenas, né, transmitidos pelo fio, né? E que a eletricidade não se originava nos músculos da rã, mas sim nos metais, né? E o tecido do animal é que conduzia essa eletricidade. E o que ele fez para provar isso, né? Ele fez um circuito, certo, formado, né, por uma solução que a gente chama de solução eletrolítica, né? E que é uma solução onde os íons estão dissolvidos, né? Então esse era chamado de condutor úmido, que ele levava esse nome, né? E esses condutores, eles eram colocados em contato com dois eletrodos, né, metálicos, que ele chamava, portanto, de condutor seco, certo? Ele observou o seguinte, né, que dependendo dos metais que ele utilizava, o fluxo de corrente aumentava e às vezes diminuía. Então ele até colocava embaixo da língua também para testar, né? É bem interessante, até tem alguns vídeos, né, no YouTube que mostram, né, faz uma reprodução desses experimentos, né, que ele teria feito nesse período aí. E essa pilha, né, como ele criou, né, o nome, né, deriva do seguinte, né, porque ele foi empilhando metais, né, que era discos de cobre, né, e discos de zinco, né, embebidos nessa solução de ácido sulfúrico, certo? E eles eram separados, né, por um isolador, né? E esse isolador, né, na época ele tinha então essa solução de ácido sulfúrico. Essa pilha foi conhecida como pilha de volta, ou pilha voltaica, né, ou pilha galvânica, né. Então aqui no desenho a gente tem ali, ó, o modelo da pilha dele, né. É uma pilha, né, formada por discos, né, de cobre colocados um sobre o disco de zinco, né, e separados por um isolador, que seria um feltro, né, embebido, né, com solução de ácido sulfúrico. Vocês podem até fazer uma pilha em casa, né, pegando moedas de 25 centavos, né, e um papel alumínio também. Então corte um papel alumínio, né, forme em quadradinhos, né, do tamanho da pilha, e vão colocando a pilha, né, um separador, que pode ser um papel, né,
absorvente, esse papel toalha, né, embebido de vinagre, né, e aí depois mais uma sucessão de moeda, papel alumínio, separador. Moeda, papel alumínio e separador, né? Então, se vocês fizerem isso aí, vocês também vão conseguir fazer, né, uma pilha, né? Uma pilha que nem foi feita, né, por Alexandre lá. Alexandre Volta, né? Bom, ele fez esse experimento com metais e soluções eletrolíticas diferentes, né? Usando até disco de prata, zinco, né? E aí com flanela embebido em salmoura, com um monte de material, né, condutor nesse período aí. Como é que ocorre então, né? Como é que é feita essa pilha? Então eu vou voltar aqui antes de falar na pilha de Lindner. Como é que ele funciona, né? A eletricidade, na verdade, tem seu fluxo do polo negativo, que é denominado de anodo, né? Que se oxida, então ele perde elétrons, e para o polo positivo, né? Que é chamado de cátodo ou cátodo, né? Que se reduz, né? E aí ele ganha elétrons. Então na química a gente chama isso de reação de óxido-redução, né? Porque tem uma oxidação no metal e oxidação e redução no outro, né, metal. Bom, mas essa pilha era uma pilha um pouco fraca, né? Então o que acontece? Então vamos adiantar aqui o nosso vídeo. Aí vem o John Frederick Daniell, né? Ele era um químico inglês, certo? Nasceu ali em 1790 e morreu em 1845, e ele aperfeiçoou então a pilha, né, do Alexandre Volta, né? Ele é um físico britânico, né, inglês, que a gente chama britânico. Nessa nova pilha, né, ele conseguiu uma tensão muito maior, né, do que a pilha de Alexandre Volta, né? Ela era constituída, né, por duas células. Então vou dar uma olhada aqui no desenho, né? Constituída por duas células eletroquímicas, né? Uma era uma placa de zinco, né, mergulhada em uma solução aqui, é sulfato, né? Sulfato de zinco, se eu não estou enganado, né? E a outra era uma placa de cobre, mergulhada em uma solução de sulfato de cobre, certo? Em outro becker, cada um em um becker. Então aqui tu tem o sulfato de zinco, né, e o sulfato de zinco e aqui o sulfato de cobre, certo? Essas duas placas eram interligadas por um fio. Tá aqui o fio aqui em cima, né? E as duas soluções estavam conectadas por um tubo que continha uma solução eletrolítica, ou seja, aqui uma solução eletrolítica, uma ponte salina que ligava as duas, né? Então o zinco ele oxida, né? Então ele perde elétrons, certo? Então aqui ele vai perdendo elétrons, né? E a placa de zinco então constitui eletrodo negativo, chamado de anodo. Então essa parte aqui vai ser o anodo. E os elétrons perdidos pelo zinco, então eles são transferidos pelo fio, né? Pelo fio aqui, né, de cobre para a placa de cobre, né? Para essa plaquinha aqui. E depois para a solução de sulfato de cobre que está aqui, ó, nesse outro becker ali. Então a placa, né, de cobre ela constitui o que a gente chama de cátodo ou catodo, né, que é o eletrodo positivo, onde ocorre a reação de redução. Então a gente tem a oxidação do zinco, né, e a redução então do catodo, né, que é onde tem a placa de cobre. Nessa reação de redução de cobre, né, é formado um cobre metálico, né, que se deposita na plaquinha de cobre, né? E por isso que depois de um certo tempo aquela massa da placa de cobre fica maior, né? Enquanto que a plaquinha de zinco ela é corroída, ela vai diminuindo, né, transformada em íons de zinco, né? Bom, vamos falar um pouquinho mais então, só para vocês entenderem, né, como é que funciona, né? Quando a gente fala, né, de pilha, então vamos pensar o seguinte, né, na nossa pilha, certo? A pilha ela tem algumas características, certo? A primeira característica se chama de força eletromotriz, né? Então a força eletromotriz, às vezes é confundida com tensão, né? Seria aquela diferença de potencial entre os terminais quando o circuito está aberto, ou seja, quando a gente mede nos terminais da pilha, a gente está medindo na verdade a força eletromotriz, né? Bom, antes de falar na resistência interna, vamos falar um pouquinho assim, né? O aluno quando pega uma pilha, né, e vai testar na sua casa, eu quero ver se essa pilha está boa ainda, né?
para colocar ela em funcionamento, ele pega o circuito aberto, ou seja, ele testa com um multiteste, multímetro, né, nos terminais da pilha e observa, deu 1,5 volts, a pilha está boa. Será que essa pilha realmente está boa? Então a gente entra nessa outra característica que se chama de resistência interna, né, que eu chamei de Rzinho, certo? O que seria a resistência interna? Ela deve ser a menor possível, né, entre os terminais da pilha. E por quê? Porque daí ela consegue, né, quando a pilha está nova, essa resistência interna ela é pequena. Quando ela está fornecendo corrente, certo? Quando ela está no circuito fornecendo corrente, não é interessante que essa resistência interna seja grande. Quando a pilha, né, vamos dizer assim, nada está ligado na pilha, o circuito está aberto, não há corrente passando. Então o que acontece? O que a gente vai medir, que é a força eletromotriz, vai ser igual à diferença potencial nos terminais, né, da pilha, com o circuito aberto. Já quando o circuito está fechado, né, quando a pilha fornece corrente a um circuito externo, a corrente também existe internamente na pilha, né, havendo então uma queda de tensão no interior da pilha, né? Por quê? Porque tem a resistência interna dessa pilha. Então vamos pensar assim, né? A resistência interna de uma pilha depende do eletrólito, que é o material que ele é feito ali dentro. E a deteriorização, né, o envelhecimento da pilha também interfere nessa resistência interna. E ela vai aumentando, né, com a deteriorização do eletrólito, certo? A gente tem uma equação que se chama a equação do gerador. O que seria essa equação do gerador? Lá no final do vídeo eu vou mostrar um modelo, né, da pilha com a resistência interna, tá, e dessa força eletromotriz também. A equação do gerador ela é dada assim: V, que é a tensão no teu circuito, vai ser a força eletromotriz, que é a força química, vamos dizer assim, né, da pilha, menos R vezes I. Ou seja, aqui a corrente que está passando no circuito é a mesma que está passando no interior da pilha. E R é a resistência interna. Esse conceito aqui, resistência interna da pilha. Quando, né, eu não tenho corrente, ou seja, quando o circuito está aberto, então vou botar a mãozinha aqui, isso aqui é zero. Então a gente tem que a tensão no circuito vai ser a própria, né, força eletromotriz, porque não tem, o circuito está aberto, né? Quando o circuito fecha e a gente tem a passagem de corrente, como a pilha tem uma resistência interna, então o que vai acontecer? A força eletromotriz menos esse valor de queda de tensão interna na pilha aqui, que é dado por R vezes I, vai fazer com que tu tenha um valor menor de DDP no circuito. Então a DDP no circuito vai ser a força eletromotriz gerada quimicamente pela pilha menos R vezes I, ou seja, menos a corrente que passa no interior da pilha, certo? Bom, no circuito aberto, que nem eu falei para vocês, isso aqui vai ser zero, e aí tu vai ter que DDP igual a força eletromotriz. Num circuito fechado, o que vai acontecer? Tu vai ter que esse V vai ser menor que esse E aqui, né? Porque vai ter esse valor de corrente vezes a resistência interna diminuindo aqui, né, da força eletromotriz. Bom, que mais? Quando a gente fala em potência, né? Potência, a gente tem dois tipos de potência: a potência total, que é a potência, né, o produto da força eletromotriz pela corrente, que vai ser dada por essa equação, que é a potência total da pilha, e a potência útil. O que é a potência útil, né? É a tensão que tem, que vai estar sendo alimentado o circuito pela corrente, que eu vou chamar de potência útil, né? Bom, tem até uma relação entre a potência útil, né, e a potência total e a potência útil, né, que vai me dar, né, o percentual que a gente tem aí de rendimento dessa pilha, certo? Bom, dando sequência ali quando a gente fala em capacidade, né, que é outra característica, então seria a quinta característica da pilha. O que seria capacidade? Capacidade corresponde à quantidade de eletricidade que ela pode fornecer, certo? Dependendo da quantidade e do tipo de material ativo, ou seja, bem como da densidade de eletrólito, do material que ela é feita, né? Ela varia de acordo com o período que se processa a descarga da pilha e com a temperatura. Para a gente entender bem essa capacidade, né, a gente tem que lembrar quando a gente pega aquelas pilhas, né, que são recarregáveis. Então, em geral, pilhas que são usadas em aeromodelo, né, essas pilhas que têm uma capacidade alta, né,
pilhas de máquina fotográfica que são usadas para disparar flashes, né? Enfim, tu lê ali na pilha do lado 2.500 mAh, né? 3.600 mAh, né? Então, para a gente entender bem esse conceito, que é a capacidade da pilha, vamos entender um pouquinho esse exemplo aqui, né? Vamos pensar numa fonte, né? Um carregador de baterias que leva 5 horas para carregar, né? Uma bateria com capacidade de 25 amperes. Então ele consegue, então, né? 5 ampere-hora. Essa é a capacidade dessa fonte, 5 ampere-hora. Ou seja, para ela conseguir acumular 25 amperes na bateria, ele precisa, né, de 5 horas. Então ela vai ter a capacidade dessa fonte vai ser de 5 ampere-hora. Se isso fosse uma pilha, né, para ela conseguir fornecer, né, uma bateria, vamos pensar assim, se ela fornecer 25 amperes, ela vai durar por 5 horas. Essa seria a ideia, né? Então, se eu tenho, né, um determinado gasto de energia ali de 5 ampere-hora, eu vou ter uma duração de 5 horas aí para minha bateria de 25 amperes, né, se reduzir a zero. Bom, essa bateria, se ela estiver totalmente carregada, ela vai alimentar um aparelho elétrico que consuma 250 mAh por 100 horas. Então a gente pode pensar que 25 amperes, né, que é o total de carga, dividido por 0,25 amperes, que é 250 mAh, vai te dar 100 horas. Então é só dividir esse valor aqui, 25, né, por 0,25, né, que seria 250 mAh, e tu vai ter o tempo aí de 100 horas. Bom, o detalhe, primeiro detalhe, né, uma pilha usada normalmente em rádio, lanterna, né, a força automotriz é de aproximadamente 1,5 volts, né, como a gente diz, eu vou comprar uma pilha de 1,5 volt, né, quando ela está nova, e ela vai decrescendo durante a vida útil da pilha, até um limite, né, útil de 1 volt, certo? E a resistência interna é mais ou menos meio ohm, né? E ela aumenta com o envelhecimento da pilha, certo? Aquele eletrólito começa a gastar e a resistência interna começa a aumentar. 1 ampere-hora, aqui um dado interessante, 1 ampere-hora corresponde a 3.600 coulomb de carga em 1 hora, né? Lembrando, o que é 1 ampere? 1 ampere é carga dividido por tempo. Se eu pegar 1 coulomb por segundo, eu vou ter 1 ampere, certo? Então, para mim ter aqui 1 hora, que é 3.600 segundos, eu preciso de 3.600 coulomb, certo? Então, 1 ampere-hora seria 3.600 coulomb, né, de carga, certo? Em período de 1 hora. Bom, aqui eu falei para vocês, é um modelo teórico do circuito, certo? Então, nossa pilha aqui é o circuito aberto, certo? Aqui tu vai ter os polos da pilha. E esse aqui é o modelo, né, que a gente tem, o modelo interno da pilha. Aqui é a resistência interna, que é dada pelo eletrólito da pilha. Aqui, né, os terminais aqui do nossa força automotriz, que seria um exemplo de gerador. Então vou ter aqui, ó, o ponto A e B, que é esse ponto aqui externo da pilha, que é onde a gente coloca, né, a gente coloca o multiteste, ou ponteirinha, coloca aqui em cima, aqui embaixo, né, para medir. Então a gente está colocando aqui, ó, nesse ponto e nesse aqui. E eu botei, ó, o V, né, vai ser igual a VAB, ou seja, aqui eu botei V, mas estaria errado, ou seja, seria o E aqui, ó, força automotriz igual a VAB quando o circuito é aberto, né, porque não tem corrente. E se não tem corrente, não tem essa queda de tensão interna na pilha. Então a partir de hoje vocês já estão pensando, né, pô, testar uma pilha não significa simplesmente colocar o multiteste e ver se ela tem 1,5 volt. Né, porque uma pilha velha também pode dar 1,5 volt aqui, né? Só que quando tu bota ela no circuito, passa a corrente e a resistência da pilha velha é muito grande. E aí o que acontece, né? Ela não serve para ser usada, certo? Aqui um outro exemplo, aqui a gente tem, ó, um circuito aberto. Então quando o circuito está aberto, não está passando corrente aqui, né? Não passa corrente. Essa aqui é uma resistência externa. E aqui o nosso modelo, né? Aqui é o gerador químico, né? E aqui é a resistência interna. Se o circuito está aberto, a chavezinha está aberta, a chave C aqui está aberta, o que a gente vai medir? A gente vai medir nesses terminais aqui, ó, né, uma tensão que é igual à tensão da pilha, né? Quando esse circuito fecha,
começa a circular corrente aqui, ó, e aí o que acontece? Né? Essa queda de tensão, que é a DDP aqui, ó, vai ser menor que esse E, certo? Então essa é a ideia que eu estou passando para vocês. Bom, vocês já viram que a gente pode associar geradores, né? Então a gente pode colocar pilhas associadas em série, né? E qual é a vantagem de associar em série? É que se somam, né, as forças eletromotrizes. Então aqui, ó, é um exemplo, né? Se eu colocar aqui, ó, todas elas em série, né, ou seja, ligar aqui, ó, um polo no outro, ligando um polo mais no menos, mais ou menos, o que eu vou ter? Aqui eu teria 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Então aqui eu teria exatamente nesses terminais, se eu medir 6 volts, certo? Aonde eu uso esse tipo de associação aqui? Em geral a gente tem aqui um modelo de lanterna, né? Então essa lâmpada aqui, ela está recebendo aqui, ó, né, 3 volts. Então aqui, ó, o mais de uma pilha está ligado no menos da outra, certo? Então isso que está acontecendo. Bom, o que acontece quando uma pessoa inverte uma pilha? Vamos pensar que eu inverti aqui, eu botei esse mais aqui, né, nesse lado. Então eu fiquei mais com mais, né, um de frente para o outro. Então aqui é como se fosse pensar assim, ó, olha, uma pilha é geradora e a outra é receptora. Se eu vou medir nas extremidades, vai me dar 0, porque elas têm a mesma diferença potencial, né, mesma força eletromotriz, mesma energia química produzida. Então uma estaria recebendo energia da outra e o nosso circuito não ia receber aqui fora nada, né? Então quando a gente inverte a pilha, coloca uma de frente para a outra ali, mais com mais ou menos com menos, está acontecendo isso, né? Uma funciona como um gerador e a outra como um receptor aqui, certo? Bom, então essa associação ela traz o que? Ela traz um aumento de força eletromotriz, certo? Bom, eu também posso associar os geradores em paralelo. O que acontece, né? A vantagem disso é somam-se a corrente dos geradores. Então olha só, se eu medir aqui, continua dando 1,5 volts, certo? Mas se eu tenho, né, um desses geradores aqui que ele está com um problema, né, a pilha já está meia boca, vamos dizer assim, ela já não está muito boa, né? Então colocando outra em paralelo, né, eu consigo aumentar a corrente. Aonde eu uso isso, né? Vocês devem estar lembrados assim quando tem um carro, né, que está com a bateria já arriada, vamos dizer assim, está com pouca carga, né? O que o pessoal faz? Eles fazem uma conexão ligando, né, um polo mais no mais e o menos no menos, certo? Então é a tradicional ligação, né, que a gente faz nos carros, mais com mais, menos com menos. Com isso eu consigo, né, fazer o carro funcionar com uma bateria externa, possivelmente de outro carro, né, sem ter problemas de queimar nenhum componente do carro, porque a gente não está aumentando, né, a diferença de potencial. Ou seja, se essa bateria é de 12 volts e essa aqui também é, se eu ligar em paralelo eu continuo, né, com a mesma diferença de potencial, só que daí eu reforço a corrente do sistema, certo? Porque é isso que está acontecendo quando a bateria está gasta, né, a gente não tem uma corrente suficiente para ligar lá o carro, né, acionar o motor de arranque, certo, pessoal? Então, ó, essa foi a aula sobre geradores e receptores, certo? A aula 3 aí. E aí eu vou estar encaminhando uma lista de exercícios, né? Vou fazer na aula 4 um exercício da lista e depois o resto é com vocês aí, certo? Que a gente vai avaliar isso para o segundo trimestre. Um abração a todos aí, a gente se fala na aula 4.